Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio, né? Vamos chamar assim, do 360 da regularização de imóveis. O momento em que eu leio perguntas da minha audiência, que se refere à regularização de imóveis, né? E ajudo vocês aí nessa atuação profissional, tá bom? Lembrando que, excepcionalmente, essa aula está acontecendo hoje, porque na semana passada, né, como eu expliquei nos stories, eu tive uma semana bastante intensa e eu não ia gravar a aula de forma cansada, né? Perderia a qualidade e isso não seria interessante para vocês. Então eu resolvi fazer hoje, feriado, que eu vou gravar duas aulas aí, o 360 da regularização, e a gente vai dar continuidade no provimento 150 sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, tá bom? E lembrando que essa aula aqui nós temos de duas maneiras, né, para realizar ela. Geralmente eu pego perguntas da minha audiência no YouTube, no Instagram, no Telegram ou no grupo de WhatsApp de alunos e sempre trago aqui para vocês para ajudarem vocês, porque de fato a pergunta que o pessoal manda para a gente pode ser a sua dúvida, pode ser a sua dificuldade e isso vai fazer com que você melhore aí seus conhecimentos práticos na regularização de imóveis, tá? E outra maneira também é caso tenha algum advogado interessado em entrar ao vivo aqui conosco, fazer perguntas diretamente a mim, vocês terão aí uma consultoria de forma gratuita, tá? Aproveitem então essa ferramenta que vocês têm, tudo bem? E também quem quiser comentar no vídeo aqui embaixo, seja no YouTube, no Instagram, depois do vídeo ter sido publicado, fique à vontade também que eu vou selecionar essas perguntas e a gente traz no momento aí oportuno para responder vocês. Beleza? Então, sem mais delongas aí, para não enrolar vocês, porque eu não faço isso, a gente vai sempre para uma situação mais prática. Eu selecionei aqui 5 perguntas que me fizeram para que a gente possa bater um papo, que a gente possa conversar e realmente identificar qual é o ponto de deficiência que estamos aí na regularização para que isso possa ser sanado e você seja cada vez mais capacitado para prestar esse serviço aos seus clientes. Beleza? Então vamos lá. O Dr. Josias, no YouTube, diz o seguinte: boa noite, ótima explanação, conciso e direto. Se faz necessário o profissional investigador de uso capião para certificar que o requerente mora no local? Doutor, é importantíssimo que o advogado saiba os elementos que caracterizam aquela posse do cliente, seja para qualquer tipo de regularização, tá? É importante você conhecer a relação de herdeiro, é importante você conhecer a relação dos posseiros, para saber de fato quem é que está na posse, tá? Para saber se o seu cliente de fato exerce aquela posse como moradia, tá? Isso você é o profissional indicado para fazer isso. É claro que na execução da ata notarial, o tabelião de notas ou o seu preposto que for fazer essa diligência, ele vai certificar isso mediante fotos e a sua constatação. Ele tem fé pública, né? Ele vai poder constar isso na ata. Então, a sua pergunta direciona no sentido de se seria necessário ter um profissional investigador, né? Acredito que não, porque o próprio advogado ele já vai ter essa atitude investigativa. Ele mesmo que vai orientar o cliente dele, inclusive, se é passível ou não de regularização através de uso capião. Tá? Então, o profissional advogado na regularização de imóveis, ele também tem essa função de orientar seus clientes à viabilidade daquele pedido administrativo, ou até mesmo judicial, se for o caso. Então, não se faz necessário um profissional investigador, porque o advogado em si ele já vai fazer essa função investigatória. Inclusive, o próprio tabelião também vai fazer. Só que é claro que o advogado, como um todo, ele é um profissional parcial. Ele vai defender os elementos que beneficiem seu cliente. Ele não faz nada ilegal, mas ele apenas apresenta aqueles elementos que verdadeiramente constatam o direito do cliente, mas é claro que tudo beneficiando o seu cliente, trazendo somente o que beneficia seu cliente. Já o cartório, ele vai fazer isso de forma imparcial, porque ele está ali não para entrar no mérito se o seu cliente tem ou não a posse, né, no caso da ata notarial. Ele simplesmente vai atestar fatos. É a grande diferença aí que a gente tem da ata notarial. Ela não cria direitos, ela apenas relata fatos. Isso basicamente é o que você precisa para certificar uma posse, por exemplo, se é o que você estava querendo com esse profissional aí, para saber se realmente o requerente mora no imóvel, tá? Acredito que o profissional advogado e o tabelião de notas ele já vai cumprir essa função, não precisaria de um profissional adicional, aí, até mesmo porque esse instituto ficaria mais caro ainda, se nós tivéssemos mais um profissional
para prestar esse serviço, tá bom? Espero que tenha respondido aí. Vamos para a próxima. O Ezequiel disse o seguinte: estou terminando uma ação de usucapião judicial. Em despacho, o juiz disse para o autor provar a posse dos antecessores, mas já havia juntado todas as sessões anteriores. Doutor Ezequiel, primeiramente é importante a gente trazer um caso também de usucapião judicial, porque normalmente os conteúdos que eu trago aqui são de usucapião extrajudicial, né? Procedimentos de regularização de imóveis, mas do cunho extrajudicial. É importante trazer também elementos, por isso que eu trouxe essa pergunta aqui, selecionei ela, porque a gente traga também situações que envolvem o Poder Judiciário. É claro que o grande foco meu aqui é ensinar vocês a dominar a regularização de imóveis sem processo, para que vocês não precisem depender do Judiciário. Ocorre, porém, que eventualmente vocês precisarão do Judiciário para resolver uma situação do cliente. Só antes de responder essa pergunta, suponhamos que você ingresse com um pedido administrativo, tem todos os elementos ali que você acredita que a posse do seu cliente é tranquila, ninguém se opõe, tudo, aquela coisa beleza. Entrou com a ação administrativa e o vizinho fica sabendo. Só que o seu cliente não te contou que o vizinho tinha problema ali com o seu cliente. E quando você ingressa com o pedido administrativo, a primeira coisa que o vizinho faz é, sei lá, juntar um documento que você não sabia da existência, ou até mesmo alegar que há ali disputa de um pequeno pedaço de terra de posse. Isso vai inviabilizar o pedido administrativo. E você, advogado, tem que estar capacitado para resolver qualquer situação do seu cliente do ponto de vista da regularização de imóveis. Então, a capacitação na usucapião judicial, eu não diria que ela seria a regra, porque dá sim para regularizar imóveis de forma administrativa sem mexer com o judiciário. Ocorre, porém, que você não pode ser surpreendido com informações que talvez o seu cliente não te conte. Então, você tem que ter a capacidade de prestar o serviço judicial também. Tá? Então, é importante você se atentar a isso. Claro que o nosso foco aqui é administrativo, só que nós também passamos a informação aí do ponto de vista judicial, para que você também tenha pelo menos uma mínima atuação, pelo menos para não prejudicar o seu cliente e proteger o direito dele se judicialmente isso acontecer. E é claro que a única coisa que vai mudar da usucapião judicial ou adjudicação extrajudicial e judicial, os procedimentos extrajudiciais e judiciais é apenas o procedimento, porque o direito material é o mesmo. Tá? Isso que facilita muito a sua atuação. Né? Você não tem que estudar dois tipos de direitos materiais para que você possa proteger ou pelo menos defender o seu cliente quando ele se sentir injustiçado aí de uma posse ou de uma irregularidade. Então são procedimentos ligeiramente diferentes, só que com o direito material comum. Tá? O direito material mesmo, a base aqui vai ser a Constituição Federal e o Código Civil, essencialmente. Ok? Então vamos lá. O doutor disse o seguinte: em despacho, o juiz disse que para o autor provar a posse dos antecessores, mas já havia juntado todas as sessões anteriores. Ocorre, doutor, que no judiciário, pelas ações judiciais que eu tenho, eu percebo que o judiciário ele não tem a mesma dedicação, ou pelo menos não dedicação, mas uma atuação mais completa do procedimento. É muito comum acontecer nas varas judiciais, o juiz sai de férias, o assessor muda o juiz, tá? Essa rotatividade de profissionais ali no judiciário é bastante comum. Ele sai de férias, pega uma licença, alguma coisa. Isso ocorre que no seu processo judicial podem atuar diversos juízes até o seu fim, né? O que diferentemente acontece nos procedimentos extrajudiciais. A rotatividade dos tabeliões de notas e oficiais de registro é bastante baixa, tá? Então a gente tem uma atuação profissional, ele detém um maior conhecimento no todo daquele procedimento. Fora que, vamos ser sinceros, pela experiência que eu não estou aqui para defender um instituto ou outro, não. É claro que eu sempre puxo sardinha aí pros cartórios, mas eu não estou aqui para falar mal do judiciário. Só que a gente sabe que uma atuação pública, né, seja ela na advocacia, seja ela no judiciário, a gente tem profissionais que não atuam com tanta assiduidade, com tanta dedicação, quanto profissionais de cunho privado.
tá? Isso é inequívoco, a gente pode observar isso em qualquer prestação pública, não só do judiciário. Então é por isso que eu vejo uma maior dedicação dos cartórios em procedimentos de regularização de imóveis do que, de fato, do Poder Judiciário. Tá? Eu preciso falar isso porque é a realidade, é o que eu venho vivenciando. Eu não estou aqui para omitir informações para você. Eu vou trazer a prática do que eu vivencio na minha advocacia para que vocês entendam o mercado e saibam lidar com isso também. Tá? Então o que acontece? Pode até ser, doutor, que nesse caso seu aí dessa pergunta, que o juiz ou não leu essa sua petição direito, ou os assessores não orientaram, ou ele nem tenha visto essas sessões que você juntou para justificar a posse do seu cliente. A minha recomendação é o quê? Peticione e informe o que ele pediu. Não tem muito o que falar, é realmente cumprir o que ele está pedindo. Eu sei que isso é chato, eu sei que você já falou no seu processo, só que não dá para descumprir uma determinação judicial. Se ele fez um despacho e pediu para você fazer, prova novamente, mostra novamente, ou até mesmo questione se de fato ele está questionando que não houve o cumprimento de prova dessa posse, ou de fato ele nem observou. E é onde você consegue resolver essa situação com o despacho. Ou seja, despachar com o juiz, ir lá e conversar com ele e explicar que, olha, doutor, está aqui nessa parte do processo, já houve essa prova dos posseiros anteriores e tudo mais. Não tem outro jeito. Não dá para bater de frente com o judiciário, tá? Você prejudica a sua advocacia, não faça isso. Sempre tente manter um processo judicial da parte de quem julga, né, os juízes e os assessores, de forma harmônica. Não seja aquele advogado que, por mais que você esteja certo, por mais que você esteja na razão, não bata de frente com os juízes, não bata de frente com o judiciário. E até mesmo, mesmo com o oficial de registro. Não faça essa situação. São eles que decidem o processo. São eles que podem interferir na decisão do seu cliente. Tá? É bom tomar esse cuidado e não bater de frente e somente cumprir o que eles determinaram. Perfeito? Então vamos seguindo. Próxima pergunta é o seguinte. Aqui não sei muito o nome, mas tá assim, Atelier Encantar. Não tem um nome. Primeiramente, obrigado pelos ensinamentos. Gostaria de saber se uma pessoa de baixa renda tem como fazer uso campeão pela Defensoria Pública e totalmente grátis. Olha só, resolvi trazer essa pergunta para esclarecer de uma vez por todas a possibilidade ou não da uso campeão administrativa ela ser com a intervenção da Defensoria Pública, isso de forma gratuita, tá? Vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Pessoal, sabe-se que a gratuidade da justiça, prevista aí no 98 do CPC, ela prevê também a possibilidade de isenção desses emolumentos em serviços notariais e registrais, tá? Só que é um pouco complicado porque lá no 98, se eu não me engano, no parágrafo 6º ou 9º, não tô me recordando agora, quando fala sobre os emolumentos cartorários, prevê o seguinte, que haverá a extensão da gratuidade da justiça para cumprimento de ordem judicial e para que faça ali dar continuidade ao processo judicial. Então veja que a gratuidade da justiça ela não é extensível aos cartórios quando não há processo judicial em tramitação. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você entra com a uso campeão judicial e requer a gratuidade da justiça, e se ela tenha sido deferida, ao final do processo, você vai pegar o mandado judicial daquela sentença para registrar o imóvel no nome do seu cliente e você vai levar no cartório e isso vai ser de forma gratuita. Perfeitamente. Agora, se você ingressa com um pedido administrativo, por exemplo, um uso campeão, e ao final do procedimento você requer a gratuidade da justiça, isso não faz o menor sentido. Não há um cumprimento de ordem judicial ali no caso. Ok? Então, assim, também é claro que podem vir advogados aqui me falando que há a possibilidade da uso campeão ser de forma gratuita e os serviços cartorários essencialmente serem de forma gratuita, só que é uma corrente que é minoritária. Embora tenha fundamentos, inclusive na Constituição Federal, não é o que se aplica e eu trago aqui para vocês o que acontece na prática. Tá? Você só vai arrumar dor de cabeça com o cartório e não vai conseguir fazer aquele procedimento de forma gratuita. Tá bom? Mas vamos lá para a pergunta aqui então. Ela perguntou a possibilidade de atuação da Defensoria Pública. É perfeitamente possível, tá?
E assim, eu vou trazer para você aqui dados. Eu nunca vi um procedimento extrajudicial de uso capião com a intervenção de um defensor público. Mas não é porque eu nunca vi que não possa ser possível. A legislação, inclusive, permite que isso aconteça. O provimento 149 prevê essa possibilidade da atuação do advogado ou de defensor público, tá? Agora, cabe ao defensor público abraçar essa causa e querer resolver de forma administrativa. É possível? É possível. Ah, mas aí como haverá a atuação do defensor público, vai ficar isenta as custas no cartório? Negativo. Haverá, e no caso, pagamento de emolumentos. Você só vai ficar isento do pagamento do advogado, no caso, tá? Só que, sinceramente, eu nunca vi. Se tiver algum defensor público aqui assistindo esse vídeo eventualmente, ou alguém que conheça um defensor público, por favor, pergunte a ele e depois traga a resposta para mim. Se essa pessoa já atuou na regularização de imóveis do ponto de vista da uso capião de forma gratuita, né? Prestando serviço aí à sociedade, só que utilizando-se da uso capião extrajudicial para isso, tá? E aí a pessoa continua, mas na prática, quer ver? Isso, ela perguntou se era totalmente grátis e eu entendo que não, tá? Você somente vai ter ali a atuação de um profissional da defensoria para representar o advogado no caso, né? Porque o defensor é advogado também, só que as custas lá no cartório vai ter que pagar, ok? A recomendação nesse caso, quando o cliente não detém de recursos financeiros para tocar um procedimento de uso capião, é ir para o judiciário. Porque no judiciário, se a pessoa realmente não tiver condições, você vai conseguir pedir a gratuidade e vai ser mais benéfico ainda. Porque a parte que o cliente gasta com cartório, com documentos, ela é ligeiramente superior ao que o advogado cobra para poder fazer o serviço. Então o que acontece? É melhor você cobrar do cliente de forma parcelada, do jeito que ele dá conta de pagar, e ter esses custos que haveria no procedimento, você conseguir a gratuidade. Ah, mas vai demorar muito. Infelizmente. É o que a gente tem aí para atuar nesse procedimento. Ok? Vamos para a próxima aqui. O doutor José disse o seguinte: aqui em São Paulo é 30% do valor do imóvel para advogados. Isso aqui, pessoal, ele comentou num vídeo que eu falo sobre os custos da usucapião extrajudicial. Tá, eu uso capião em cartório. Inclusive, quem esteja me assistindo aqui e ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, é um vídeo bem bacana, que eu falo dos principais custos para que você atue no procedimento de uso capião em cartório. Ok, dá uma olhadinha lá. Ele falou que lá em São Paulo é 30% do valor do imóvel. Eu achei muito alto. Tá? Inclusive, eu até respondi lá falando que, na verdade, em São Paulo, eu olhei a tabela de emolumento de São Paulo, a gente tem processo lá também, e é 20% do valor do imóvel, o máximo que você pode cobrar, tá? O máximo. Então, assim, é claro que a tabela da OAB ela é um parâmetro, você não precisa se basear única e exclusivamente nela, mas é importante que você tenha uma razoabilidade aí, porque é muito alto, né? O cliente, inclusive, não vai nem fechar com você. Tem que ter uma estratégia comercial aí também para fechar com o cliente. Ele vai ter outros gastos, ele não vai ser só honorários que ele vai gastar. Se eventualmente ele não tiver a gratuidade da justiça e for um procedimento administrativo, ele vai gastar com planta, memorial descritivo, engenheiro. Se for imóvel rural, eventualmente ele possa gastar com georreferenciamento, tá? Ata notarial, reconhecimento de firma de alguns documentos. Então, assim, são várias situações que o cliente vai acabar gastando muito. Então, você tem que ter uma estratégia, inclusive, de fechamento com o cliente. Você chegar de cara e falar para ele 30%, nossa, eu acho que é o sonho de todo advogado. Fechar um contrato no qual você tenha 30% do imóvel para poder atuar. A realidade que eu trago aqui para vocês é diferente, tá? Aqui no meu escritório a gente trabalha em torno de 5 a 12%, 13% do valor do imóvel. Porque a tabela da OAB aqui de Goiás permite isso. Né? O valor mínimo aqui em Goiás para que você preste o serviço de uso capião é 9.500 e alguma coisa. No qual você possa ter um parâmetro aí de 10% a 15%. Tá? Então, inclusive, às vezes aqui no escritório a gente cobra até mais baixo. Até mais barato do que a tabela prevê, por conta que você, advogado, não tem que cobrar única e exclusivamente por uma questão de porcentagem. Vai até uma dica aí sobre cobrança de honorários.
Analise também a dificuldade do serviço. Você tem que analisar, você tem que sopesar não só o valor venal do imóvel, tá? Analise o trabalho que você vai ter, porque isso sim é justo. Se você simplesmente cobrar com base na porcentagem, você pode estar cobrando um valor muito alto por um serviço mais tranquilo que você vai prestar, ou você pode estar cobrando muito baixo por um trabalho que você vai ter. Então é por isso que eu recomendo que você tenha uma razoabilidade aí para definir esses honorários, para você não cair em mais lençóis, coisa que eu já passei, coisa que eu já tive dificuldade com isso, não em uso capião, mas em inventário. A gente foi definir honorários para o inventário uma vez e quando descobrimos era muito mais imóveis do que a gente achava, porque a gente quis fechar logo para fazer um preço mais em conta. Tudo mais. São erros, né? A advocacia, na verdade, a vida é feita de erros para que você aprenda com aqueles erros e não cometa eles novamente. E a pessoa inteligente, ela aprende com os erros dos outros, né? Por quê? Você vai evitar de passar por um problema. Igual eu tô falando aqui para você sobre essa dica para você cobrar honorários, você não tem que passar por isso para poder resolver esse problema na sua vida. Eu já passei, você absorve essa dica que eu tô dando para você, uma recomendação aí, e você não vai passar por isso mais, ok? Então é isso. Sobre o cobrança de honorários é isso. O doutor aqui falou que lá em São Paulo é 30%. Se ele cobrou, ótimo. Eu acho que isso não é sustentável. Não é todos os clientes que vão fechar por aí. E você tem que ter uma estratégia de negociação com o cliente. Perfeito? Vamos para o próximo aqui. O Dr. Paulo Ribeiro comentou o seguinte: Bom dia, Dr. Lucas. O senhor faz mentoria para advogados que está iniciando no direito imobiliário? Pessoal, eu trouxe essa pergunta aqui para dar até uma recomendação e um alerta aí para vocês sobre o serviço que a gente presta aqui no Prática, tá bom? Ele perguntou se a gente faz mentoria para advogado. E a resposta é sim. A gente capacita advogados nos principais tipos de regularização de imóveis para que vocês atuem aí de forma segura e prática, tá bom? Os produtos que a gente tem aqui, inclusive vou até fazer uma recomendação, no link da bio e aqui no YouTube, um link abaixo, tem um link para você acessar o nosso e-book, que você vai aprender sobre a adjudicação compulsória e uso capião extrajudicial. Procedimentos práticos aí, com tabelas, com fluxogramas para você entender qual etapa do procedimento você está. Isso facilita muito a sua atuação. E especialmente para quem está começando, para quem realmente queira dar o pontapé inicial, é importantíssimo você ter a companhia e ter a atuação junto com um advogado que já faz isso há alguns anos. E é exatamente o que eu quero com você. Se você está nessa situação, se você pretende iniciar na regularização de imóveis, especificamente na uso capião, inventário, adjudicação compulsória, conte conosco aí para te dar esse auxílio, para te dar esse apoio. Entre em contato com a gente através das redes sociais, do Instagram ou do meu WhatsApp também, que eu deixo disponível aqui, que nós estamos abertos aqui para ajudar vocês a atuarem nesse caminho, porque é um conhecimento que a gente não aprende na faculdade. Eu aprendi esse conhecimento que eu tenho não foi na faculdade, e muito menos numa pós-graduação. Eu sou especialista em direito imobiliário, MBA, negócios e operações, e eu não tive esse conhecimento na pós-graduação, muito menos na faculdade. O que eu aprendi sobre regularização de imóveis foi com mais de 8 anos no cartório de registro de imóveis. Então é lá que me deu essa base para poder prestar esse tipo de serviço. Claro que a faculdade também te dá uma base completa sobre direito material, sobre hermenêutica, para você entender o sistema do Brasil, né? Como é que funciona a questão de propriedade e tudo mais. Isso você tem a base na faculdade, é claro. Mas a prática do dia a dia, dos cartórios, como que funciona, o que acontece na legislação, o que de fato acontece no dia a dia, foi essa experiência em cartório que me proporcionou. Perfeito, pessoal? Pessoal, então é isso. A nossa aula hoje era realmente para dar alguns pitacos aí nessas perguntas que os advogados já me fizeram. É importante você ter esse contato e fico à disposição aqui para eventuais dúvidas que vocês possam mandar para mim. Porque uma coisa que eu tenho em mente é que de teoria todo mundo está cansado, né? Eu ouço muito dos meus alunos que a teoria ela é importante, só que cada vez mais os profissionais eles estão se afastando da prática. Isso afasta inclusive os alunos. Recentemente eu participei de um evento, igual eu falei para vocês, no qual era um dos patrocinadores era o IGD, né? O Instituto Goiano de Direito, que tem como seu fundador aí
e administrador, o João Augusto. Professor que foi professor da PUC aqui em Goiânia e tudo. E assim, é excepcional a forma como que ele está conduzindo aquela universidade. Porque ele apontou para a gente lá a maneira como que ele está conduzindo os alunos dele, e eu sempre me identifiquei com esse tipo de ensino, que é um ensino que ele visa trazer o mínimo de teoria possível e já colocar o aluno para colocar a mão na massa. Inclusive, para quem tiver a oportunidade de ser meu aluno no e-book, tem atividade o tempo inteiro. Né? Você já começa o e-book com a recomendação para fazer a impressão daquele material. Porque eu quero que vocês treinem. Eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Para de fato aprenderem aquele conteúdo. Se você pega, por exemplo, uma doutrina, basicamente a doutrina é baseada em teorias. E a maioria das teorias é da cabeça daquele doutrinador. Ele pode ter experiência prática na vida dele? Com certeza. Só que é difícil achar um doutrinador que traga essa experiência prática para o dia a dia, inclusive façam dinâmicas para que o aluno concentre aquelas informações e transforme em uma atividade prática, por exemplo. Foi quando eu percebi que aqui no prático eu tinha que fazer uma situação dessa, que era trazer conteúdos práticos para que os advogados se distanciem dessa teoria e possam cada vez mais terem um gostinho da prática. Se vocês tiverem a oportunidade de adquirirem meu e-book, vocês vão ver que, de fato, o que eu ensino lá é a prática, é o que acontece no dia a dia dos cartórios. E trouxe o exemplo aqui do João Augusto, né, porque é a primeira universidade que eu vejo que traz esse exemplo para o ensino formal. Né? A gente tem uma universidade aí, o curso de bacharelado em Direito, no qual os alunos dele atuam na prática mesmo, resolvam casos concretos. E no ensino regular, nas maiores universidades do Brasil, você vê esse ensino prático somente ao final da faculdade, o que é um absurdo. O profissional ele passa praticamente 4 anos estudando teoria, decorando doutrina, decorando lei, fazendo prova teórica, para chegar no final da faculdade e começar a atuar de forma prática. Essa lógica tem que ser inversa. Por isso que nós formamos profissionais cada vez menos capacitados para o mercado de trabalho. Se eventualmente o aluno, vou dar só um exemplo na minha área, se eventualmente o aluno de direito imobiliário, por exemplo, tivesse o conhecimento prático, ele não teria que esperar o fim da faculdade para poder atuar na regularização de imóveis. Ele já teria condições de pelo menos conhecer os cartórios, saber da atuação deles, saber que tipo de serviço eles prestam e quais seriam as atuações desse profissional no mercado de trabalho. Do profissional, no caso, o advogado. Quais são as atuações dele, né? Faço um alerta aqui, inclusive. No Brasil, nós temos mais de 30 milhões de imóveis irregulares. Eu não canso de falar isso porque é um número astronômico. Tem mercado para muitos advogados. E nem 10% dos escritórios são especialistas nessa área. Então é até um convite que eu faço a você para olhar um pouquinho diferente para a regularização de imóveis, para verificar se talvez não seria uma atuação para você. Tá? Unindo conteúdo prático, unindo uma capacitação efetiva, as chances de você dar certo na regularização de imóveis são inevitáveis. Porque regularização de imóveis no Brasil não é opcional. Em dado momento, o cliente vai ter que resolver aquele caso do cliente. Ele não tem a opção de não regularizar imóveis. Em dado momento, ele vai precisar, mesmo que ele faleça. Mesmo que os herdeiros tenham que fazer isso por ele. Em algum momento, a regularização de imóveis vai se fazer presente na vida de metade dos imóveis no Brasil, que somam 30 milhões de residências. É um número astronômico. Isso faz com que a economia no país acabe não tracionando. Que nós temos aí, eu fiz uma estimativa, pasmem com esse número. Eu fiz uma estimativa, só para vocês entenderem o cálculo que eu fiz, para vocês não acharem que eu estou inventando. Tá? Eu fiz até um vídeo aqui que eu postei no Instagram agora há pouco, né? Que eu falava alguns números, mas vamos lá. Nós temos 30 milhões de imóveis regulares. Eu peguei como se a média de regularização de imóveis para cada imóvel seja R$10.000. Ainda joguei pela metade, tá? Eu fiz um cálculo com 15 milhões de imóveis irregulares.
Isso representa 150 bilhões de honorários que estão parados à espera de advogados para regularizar imóveis. É astronômico esse número. Então não tem como você olhar para isso e falar que isso é só um número utópico, porque não é. São pessoas que não têm acesso a crédito porque não têm o seu imóvel regularizado. São pais que não têm o direito, não garantem a herança dos seus filhos porque não têm seu imóvel regularizado. Para o filho ter acesso àquela herança, ele vai ter que entrar numa disputa judicial com demais herdeiros, ou sei lá o que aconteça, para definir que o pai tinha posse, para regularizar o imóvel em nome do espólio, por exemplo, para garantir herança aos filhos. Então veja que isso pode mudar a realidade do país e só depende de você para que você se capacite cada vez mais no direito imobiliário, especificamente na regularização de imóveis, de forma prática. É o que eu trago aqui para vocês, é a forma como que eu posso uma forma que eu posso unir o meu conhecimento nessa engrenagem da vida e fazer a regularização de imóveis cada vez mais diminuir e conseguir trazer mais resultados aí para a sua advocacia. Ok? Recados dados então, na terça que vem nós teremos aí a continuidade, né, do conteúdo aí sobre a aula prática, sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, provimento 150. E na quinta-feira nós teremos mais o 360 da regularização de imóveis. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela sua audiência. Para quem quiser dar uma olhadinha no e-book, aqui no YouTube, o link vai estar na descrição. No Instagram, o link está na bio, para você dar uma olhadinha lá, para ver se faz sentido para você. E se tiver uma dúvida, lá na página mesmo tem um WhatsApp, manda lá. Nossa equipe vai responder para você o que você tem dúvida, dúvida prática mesmo do e-book, se vai receber por e-mail, se tem garantia, se tem como parcelar, a gente tem todas as informações lá para você e os bônus que você vai ter após adquirir esse produto. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e nos vemos numa próxima. Valeu!